iniciando. Espero que fique certinho. Iniciando. Aí, ok. Creio que vai dar certo aqui. Bom, então, o que nós vamos continuar falando hoje? Essa é a segunda aula. Vou falar direitinho para a gente não se perder. Então, nós vamos continuar falando sobre o profetismo bíblico. Só que hoje nós vamos falar dos termos, né? De profeta, o que é o profeta, o nabi, o vidente, o atalaia, ou pastor, e o servo do Senhor, que são termos, né? Que era usado no Antigo Testamento. E a gente começa falando sobre o que? O profeta, esse chamamento divino, né? Porque o profeta de Deus, ele tem um chamado para ser profeta. E a gente vê o chamado de Isaías, o chamado de Jeremias, todos eles tiveram, né, um chamamento divino. Então, o que é o profeta? O profeta, ele é um homem comum, né? Quando a gente fala dele, é um homem comum. Ele não é um homem tipo assim, nossa, porque ele é profeta, porque ele tem algo diferente. Não, ele tem um chamamento divino, Deus o escolheu, então, para uma missão. Então, o ministério dos profetas não era resultante de vontade própria. Então, esse aqui é a primeira coisa que nós aprendemos. Quando Deus chama, é Ele que escolhe, mesmo que a gente nem pensou sobre esse fato, né? Por que eu vou ser um profeta? Qual o motivo de eu ser um profeta? Eu nunca pensei em ser um profeta, né? Mas é a vontade de Deus, não a vontade própria deles. Mas é um chamado divino. Então, o profeta, ele era um instrumento de Deus para confrontar ou trazer ao povo uma mensagem. O profeta era o porta-voz de Deus. Esses indivíduos possuíam características distintas do resto da população. Quando eles tinham chamamento, eles com certeza passavam a ser totalmente diferente, porque eles tinham um chamado, eles tinham uma missão para cumprir. Então, a partir desse chamado, ele passa a ser um porta-voz de Deus, eles com certeza eles vão ter, como fala aqui, uma característica distinta. Por quê? Porque eles começam agora a passar a viver uma vida reta em santidade. Porque agora ele vai ser um profeta, ele vai ser um porta-voz de Deus. Então, é óbvio que vai ter algumas mudanças na vida dele. Outro fato importante que nós aprendemos, o profeta não vivia exclusivamente da profecia. Porque muitas vezes a gente olha para alguns profetas e fala, nossa, eles profetizavam o tempo todo? Não. Eles tinham, desempenhavam atividades entre o povo, né? Claro que se Deus, de repente, falava com eles, vocês têm que fazer isso, pode ver que Jeremias, ou mesmo Isaías, ou Ezequiel, eles faziam o que Deus falava. Mas como hoje, quando Deus usa, né, os ministros, o profeta de Deus, ele tem atividades fora, né? Isso também era antigamente. Então, a gente vai entender algumas coisas sobre o profeta. A primeira definição do profeta é um instrumento de Deus para confrontar o povo de Deus em uma situação específica, né? Ou para trazer ao povo uma mensagem de esperança diante de uma adversidade iminente. Nós vemos muito isso na vida do profeta Jeremias, quando ele vai profetizando, né? Para o povo de Israel ali, que
não era para se arrepender, ele fala com o rei, mas ninguém ouve ele, porque eles iriam ser levados cativos. Então tinha aí uma adversidade iminente. Mas, enfim, o povo não, mesmo o rei não ouviu, não quis entender essa mensagem. Segundo, o profeta não vivia em estado de transe, de êxtase, né? O tempo todo, aquele profeta em estado de transe. Nossa, é profeta o tempo todo, então ele está ali o tempo todo num quarto, se santificando. Não, nada disso. No profetismo bíblico, devemos ter em mente que o profeta tinha uma vida normal. Ele se envolvia com a vida cotidiana do seu povo, inclusive com a vida pública da nação. Nós vemos muito isso, né, nos profetas do Antigo Testamento, o envolvimento deles, né, com a vida pública da nação. Segundo o livro de Samuel, quando Davi chega em Jerusalém trazendo a arca que estava em Kiriat Jearim, né, Saul, que reinou ali 20 anos, ele não foi buscar a arca, né? O primeiro empreendimento de Davi, enquanto rei, foi convocar o povo para trazer a arca de volta para Jerusalém. Então, a festa com a entrada da arca foi tão grande que Davi, naquele momento, ele decidiu construir um templo para o Senhor. Foi uma decisão que veio no coração dele, né? Toda aquela, creio que o próprio Deus ali colocou no coração dele, e ele queria construir esse templo, ele achou necessário construir o templo para colocar a arca. Quando Davi se comunicou com o profeta Natã, o seu desejo de construir o templo, que ele vai e conversa com Natã e fala, estou com desejo de construir o templo, o que você acha? Qual é o seu conselho? Né? Porque os reis, eles eram aconselhados por profetas. A prova de que Natã não vivia em estado de êxtase, né, ou revelação, né, ele não só aprova a decisão de Davi, como também o estimula. A gente vê isso, né, escrito ali, quando ele fala, não, vai construir, dá aquele maior apoio para Davi. Então, isso veio de quem? Veio do profeta. Não, Davi, vai em frente, vai ser bênção. Mas quando ele chega em casa, Deus manda ele voltar e dizer que não quer a construção por ele. Então, você pode ver que o profeta, ele falava por si. Né? Ele não vivia a toda hora tomado por aquele espírito de trazer aquela palavra, né? Não era todo momento que ele estava ali profetizando, ele estava sendo um porta-voz de Deus. Nesse momento, o Natã, né, ele estava falando por ele mesmo, por vontade dele, mas não por vontade de Deus. Então, aí Deus vem e fala com ele, olha, a minha vontade não é essa, não. Vai lá e fala para Davi, que não vai ser ele que vai construir o templo, não. E depois, é claro que Deus vai dar as orientações para Davi do que, na verdade, Deus queria, usando a vida do profeta. Então, a gente vai entendendo aqui que eles viviam, trabalhavam, tinham uma vida normal e não vivia nesse transe o tempo todo. Então, essa característica é uma das características que nós temos que entender no profetismo bíblico. Até esse caso de Natã que eu estou falando, ele está na apostila, ele vai estar registrado em 1 Crônicas 17, 2 e 4. Ele vai falar exatamente sobre essa questão de Natã, né, que veio e não, Davi, faz tudo certinho, e Deus foi e falou, não, eu não quero nada disso. Então, aqui nós estamos trazendo essa questão que nem sempre a vontade que o profeta está transmitindo ali
É a vontade de Deus. Por um momento até pareceu que era, né? Quando a gente está lendo ali, dá a entender que ele está falando mesmo aquilo que é a vontade de Deus, mas depois a gente vê mais para frente quando Deus fala, não, não é isso que eu quero. Então é muito importante essa questão. Depois tem designações que descrevem o profeta. Há vários termos que definem o ofício de profeta. Essas palavras revelam um pouco sobre suas funções. Então, agora que a gente vem para essa questão, né, do profetas. O profetas, o que é o profeta? Então, a gente agora entende na forma, né, está na apostila, a forma até que é escrito, como ele é escrito, profetes, né? Tem gente que fala profetes. Então, esse termo, ele vai designar aquele que fala em nome de um Deus e interpreta a sua vontade. No contexto que estamos estudando, profetas refere-se àquele profeta que falava para Israel em nome do Senhor Jeová e que era o intérprete ou comunicador da sua vontade. Ele vai dar o termo para nós da palavra, que é aquilo que a gente gosta, né, sempre de entender a palavra. Então, esse termo ele está aí, bem resumido na apostila, que é a junção de duas palavras, que é pro, que significa diante, e fetes, né? Profetes, que é fetes, que significa aquele que fala, ou seja, profeta, que traduz literalmente como falar por alguém, ou, em uma palavra mais moderna, porta-voz. O profeta é, portanto, aquele que falava do presente ou do futuro em nome do Senhor. Agora, cabe observarmos que no contexto greco-romano, os oradores que falavam em nome de uma autoridade jamais utilizavam-se da primeira pessoa do singular. Isso acontece porque não estavam comunicando uma palavra sua, mas serviam apenas de interlocutor, né? Nós entendemos sobre isso. Então, sempre que um orador nessa situação ele se comunicava, né, uma mensagem, ou usava o pronome nos, em referência à autoridade que ele representava, ou usava a terceira pessoa do singular, isto é, ele, referindo-se diretamente a quem o enviara. Porque o porta-voz, ele está indo, fazendo uma missão, né? Ele está sendo apenas um porta-voz, então é claro. Então, ele nunca vai usar o nome dele. Então, o profeta, quando ele exercia, no caso, esse exercício da profecia, ou o ministério profético, então ele não utilizava pronomes pessoais ou possessivos em primeira pessoa, porque não estava falando uma vontade sua, mas uma mensagem que tinha origem em Deus, da qual ele era meramente um comunicador. E daí, um pouquinho mais para frente, a gente vai entender essa questão, que você vai ter um entendimento, né? Por que eles falavam dessa forma? Porque é uma mensagem que está sendo entregue, não é ele que está entregando, mas é o Senhor que está entregando. Então, ele não vai se referir, eu estou falando isso, não tem nem cabimento. Então, exercer esse ministério era uma missão difícil. Era uma missão difícil porque eles tinham que falar com reis, eles tinham que falar com os governadores, não é fácil, né? Hoje se nós for colocar um profeta hoje para chegar até um rei, ou mesmo a um governador e falar com ele, você pode ver que para você chegar lá é só Deus mesmo para te guiar, porque não tem como você chegar.
Então, Deus ele usava uma forma de usar profetas como Jeremias, e a gente sabe que Jeremias ele já estava ali, né, sendo treinado até para ser um sacerdote e tal. Então, ali, os sacerdotes ele já tem aquela proximidade mais, né, com reis, enfim, mais com o governo, às vezes tinha mais essa condição. Isaías, Jeremias, enfim, eles têm, a gente vê isso, né? Então ficava mais fácil, mas de uma forma ou outra, quando se tem um dom, como no Antigo Testamento, porque nós estamos falando de profetas maiores, Deus conduz. Deus conduz e leva eles até onde eles têm que chegar. Se o caminho é difícil, Deus abre as portas, mas Deus leva a mensagem. O importante era o profeta ir e transmitir a mensagem que Deus queria. Então, é o que a gente vê, né? Todos os profetas do Antigo Testamento, tanto agora entra tanto os profetas maiores quanto profetas menores, a missão era entregar a mensagem. Aí eles vão usar um outro termo, que é o nabi. O nabi, ele é um termo também que define a função de profeta. Nabi ocorre, assim, várias vezes no Antigo Testamento, aqui está marcando cerca de 300 vezes. Pode ser traduzido como chamar ou chamado. Os estudiosos revelam que todos os fenômenos proféticos do Antigo Testamento estão relacionados com a palavra nabi, que é derivado do verbo acadiano nabu, chamar. Então, nós vemos que nabi, ele é bem, assim, hoje a gente pode ver que a gente quase que não vê esse termo, né? A gente hoje nós vemos falar sobre profeta mesmo. A gente só vê falar profeta, mas antigamente se usava esse termo nabi. Bom, enquanto profetes caracteriza aquele que sofre uma vocação, nabi qualifica aquele que era provocado por uma revelação imediata e deliberada da soberania divina. Então, aqui a gente vai ver uma diferença. A gente vai ver um pouquinho essa diferença. O profetes é aquele indivíduo que sentia chamada para o ministério profético e essa chamada era desenvolvida no decorrer do tempo. Então, era no decorrer do tempo que ia se desenvolvendo. Para esses havia uma preparação, uma escola de profetas. Nós vemos isso no Antigo, né? No Antigo Testamento, tem muito, fala, né, de escola de profetas. Nós já, para quem já leu ali o Antigo Testamento, vê que tem escola de profetas. Então, esses que eram profetas, ia sendo desenvolvido, conforme eles tinha o chamamento, mas eles iam se aperfeiçoando. Eles iam se aperfeiçoando nessa escola. Então, por isso que tem essa diferença. O nabi, ele é diferente. Era aquele que não tinha chamada para o ministério e não estava se preparando, mas Deus falava com essa pessoa e a tornava seu mensageiro. Isso foi, por exemplo, o que aconteceu com Jeremias, né? Jeremias, ele é chamado e
na verdade, ele mesmo fala, né? Ele fala, olha, eu sou ainda uma criança, tem até esse texto que é registrado em Jeremias 1, 4 a 10, e na verdade, geralmente fala que ele já estava ali, que o pai dele era sacerdote, ele, na verdade, parece-me que queria ser, né? Ele estava sendo preparado para o sacerdócio, e, na verdade, vem a voz de Deus e fala, e eu te escolhi para ser um profeta. Então, um nabi, no caso, nabi. E aí ele vai falar, vai porque te coloco como profeta. E Jeremias, ele vai contestar, né? Ele vai contestar, ele vai falar, como assim, né? Um profeta. Então, tem aí, ele vai contestar e depois a gente vê como que é que ele vai obedecendo a voz de Deus conforme Deus vai falando. Um outro também que é chamado, e que nós podemos colocar ele como Nabi, é Amós. Porque Amós, ele mesmo fala, eu não sou profeta, e nem filho, e nem da linhagem de profeta. Eu sou boiadeiro, mas o Senhor me apareceu e disse, vai e profetiza ao povo. Amós, ele não entra numa escola de profeta, como no caso, né, do Profetes, que tem essa diferença. Ele é um boiadeiro, ele está lá cuidando das coisas dele, e Deus fala, vai e fala isso. E também tem muita coisa que a gente tem que entender, que tem profeta que Deus, às vezes, ele vai usar uma vez, duas vezes, e já acabou aquilo, o chamado, né? Você pode ver Amós, ele vem, ele traz uma mensagem e acabou. Você não vê mais falar praticamente em Amós, né? Aquela palavra que ele trouxe. Jeremias já é dos profetas maiores, ele tem um tempo, né, maior aí de uma missão, de estar trazendo para o povo ali a palavra. Então, a gente vai entendendo a questão da diferença do profetas e do nabi. Então, tem essa diferença, é registrado várias vezes aí no Antigo Testamento, e então é onde que está essa diferença que nós vamos entendendo sobre o profeta. Bom, o Nabi, ele vai aparecer pela primeira vez no contexto hebraico, lá em Gênesis 27, quando o próprio Deus chama Abraão de profeta, caracterizando-o como tal. Então, a primeira vez que nós vamos ver o Nabi na Bíblia vai ser em Gênesis, no capítulo 20 e no versículo 7. Eu até vou ler aqui, que fala assim, ó. Eu vou ler o 6 e o 7. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Então, aqui é a primeira vez que se usa a palavra Nabi. É Deus chamando Abraão de profeta. Então, tem mais de 300 vezes, né, essa forma de Nabi, que original vai estar escrito Nabi. Nem todos os lugares vai estar profeta, né? Tem lugar que vai estar o profeta e tem lugar que vai estar o Nabi.
Depois, nós vamos ver o quê? Outro termo que é falado é o... Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu tenho que falar aqui. Não, não. É o vidente. O vidente também tem no Antigo Testamento, e até a gente, hoje, quando a gente fala em vidente, a gente leva por aquela questão. Vidente, para nós hoje, a gente leva para aquelas mulheres, a vidente, é aquela que vai ver a mão, vai ler a mão, né? A gente tem uma outra visão de vidente para nós hoje. No caso do passado, do Antigo Testamento, vidente era aquele que tinha visões. E ele traz até um texto aqui de 1 Samuel 9:9 que fala: antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então, o próprio texto aqui, ele já está explicando como que era falado, né? Era falado de vidente também. Então, 1 Samuel 9:9 está registrado isso, vai falar de vidente também em 1 Crônicas 21:9, vai falar também em 2 Crônicas 9:29, 2 Crônicas 29:25, vai falar de vidente, que era uma forma também de falar sobre alguém que tinha visões. Então, o próprio texto ele já está revelando isso, né? Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, os estudiosos sugerem que sua raiz esteja na palavra hebraica tchosê. Possui o significado de olhar, contemplar, profetizar e prover. Então, a palavra vidente, ela vai aparecer cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. Um termo similar a este é o roê, que designa uma espécie de vidente específico que recebia mensagens particulares a um indivíduo. Então, o texto de 1 Samuel 9 utiliza a expressão roê, né? Ele vai dar o exemplo ali de Saul em busca das jumentas, né? Que foram extraviadas. Então, ali o termo usado é esse roê, né? De um vidente. Depois vocês podem estar lendo ali Samuel, né? Quando ele responde para Saul, em 1 Samuel 9:19, ele vai responder para Saul. Ele vai responder: eu sou o vidente, porque Saul estava procurando, né? O vidente, que ele queria saber onde que estavam acho que as jumentas, né? Que tinham sido perdidas. Então, o próprio Samuel vai responder para ele nesse texto. Ele vai falar: eu sou o vidente. Então, ali está registrado. Então, também nas passagens de 2 Samuel 24:11, 1 Crônicas 21:9, 2 Crônicas 9:29, 29:25, né? Acho que eu falei já em cima, aqui embaixo também tem. Então, é aonde que está esses termos, algumas dos que são registrados. Então, nessa época, era comum a prática de consultar, né, o profeta, mas, na verdade, com outro termo, que seria, no caso, o vidente. E o termo, provavelmente, ele vai anteceder cronologicamente a Nabi. Então, ele vem antes, né? Depois é que vem o Nabi.
Um outro termo que vai ser usado é atalaia ou pastor, né? A gente já leu, já teve, claro, muitas passagens que você lê, você vai ver falar em atalaia. E o atalaia, ele anunciava da parte de quem o enviara. São os termos, né? Porque não é só profeta que a gente vai falar os profetas. Não, tem os termos que eram usados e que vêm, né, depois, até chegar, hoje para nós não tem mais esses termos, hoje é profeta, né? Não tem mais esses termos, mas antes, então para a gente entender algumas leituras de profetas, a gente vai entender o significado desse profetismo bíblico. Então, no caso do atalaia, ou pastor, né? É um termo que. O que faz o atalaia ou o pastor? Ele vai dirigir, orientar, encaminhar o povo de Deus. Outra autoridade religiosa chamada de pastor era o sacerdote. Porque o sacerdote, ele tinha, né, ele realmente, ele direcionava o povo, ele era como um pastor para o povo. Então, há, entretanto, uma diferença entre eles. Enquanto o sacerdote tinha a missão de representar o povo diante de Deus, o profeta representava-o diante do povo, né? Então, nós sabemos disso, que o sacerdote representa o povo diante de Deus, ele entra como o intercessor. Por isso que Jesus, né, ele hoje é ele é o sumo sacerdote, né, porque ele é o nosso intercessor. Então, o sacerdote, ele era o intercessor, ele representava o povo diante de Deus. O profeta representava Deus diante do povo. Então, aí já entra causas e promessas. Pode ver que tem uma diferença muito grande. O profeta, ele vinha falando para o povo sobre o que estava acontecendo, sobre as promessas de Deus, sobre algumas coisas do futuro. Então, essa era o exercício do profeta e do sacerdote. Então, tem essa diferença aí. Ainda tem o termo vigia, pois ele tinha a função de atentar para a maneira como o povo estava se conduzindo e alertá-lo quanto às consequências de suas ações. Tem também o termo vigia. A gente vê, né, tem muito isso, o vigia que estava ali sempre em cima de alguma torre, tem um vigia, que ele está ali alertando, ele está falando, olha, está vindo um perigo, ele está alertando o povo, a gente vê isso também, esse uso dessa palavra vigia, que a função dele era uma maneira diferente, mas ele estava alertando, né? Deus estava usando eles ali para alertar. E o último, o servo do Senhor. O servo do Senhor é interessante, né? A gente, às vezes, quando a gente fala de profeta, a gente quase que não lembra desse termo servo do Senhor para um profeta. Geralmente a gente vai falar, não, é o profeta Isaías, é o profeta Jeremias, né? Então, esse termo servo do Senhor, Amós 3:7 fala, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, servo do Senhor, ele também é usado. Ele também é usado no Antigo Testamento, muito essa questão de servo do Senhor. Porque, na verdade, independente, né, dessa forma de falar do profeta, ou profetes, ou nabi,
ou atalaia, ou servo do Senhor, nós sabemos que, independente dos termos, é servo do Senhor, né? O dom, o talento, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, ele dá para quem? Para os seus servos. Dá para aquele que serve a ele, dá para aquele que ele faz um chamamento. Então, nós somos servos do Senhor também, né? Hoje nós somos servos do Senhor. Eles eram servos do Senhor também, porque eles estavam trabalhando para o mesmo Senhor que nós estamos trabalhando. Tem outro termo utilizado para designar, que é homem do Espírito. Homem do Espírito. Ele era o homem sensível ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, e santo homem de Deus, homem do Espírito e santo homem de Deus. Isso se dá porque o profeta era alguém sensível à ação do Espírito. Então, tem a sensibilidade, né? A sensibilidade do profeta é algo assim tremendo, porque você tem que ter um ouvido muito aguçado para ouvir quando Deus está falando com você, para você trazer uma mensagem, seja para uma nação, seja para uma pessoa, ou seja para a igreja de Deus. E a obediência, porque a obediência, ela é tudo, porque Deus pode me mandar entregar uma mensagem e eu não passar essa mensagem. Deus pode mandar eu falar para a igreja alguma coisa e eu falar, eu não vou falar para a igreja, né? Então, a obediência do profeta é muito importante, porque o profeta, ele paga um preço, querendo ou não, independente da mensagem que ele vai entregar, ele vai pagar um preço, porque se a mensagem é boa, todo mundo vai se agradar da mensagem. Mas se ele entrega uma mensagem que Deus está fazendo uma correção, que Deus está trazendo algo que não agrada, a pessoa não vai olhar que aquele profeta ele está só entregando uma mensagem. Eles vão pegar e vão massacrar o profeta. Por que que Jeremias foi jogado dentro daquele poço de lama? Porque não se agradaram da mensagem. Então, quando não se agrada da mensagem, o profeta é punido, né? E depois a gente vai ver um pouquinho mais na frente que tem aqueles profetas que eles são pagos até para falar coisas boas para o povo, né? Mas no caso do profeta de Deus, ele vai trazer uma mensagem que não vai agradar. E no Antigo Testamento, a maioria das mensagens proféticas não agradava a ninguém, porque elas eram uma correção, era para levar o povo à obediência a Deus, coisa que a gente vê uma desobediência muito grande, né? Então, existia, né, essa sensibilidade e a ação do Espírito Santo na vida, né, do profeta, e eles eram homens do Espírito, não eram homens cheios do Espírito Santo, como hoje nós somos, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, né? Mas eles tinham essa sensibilidade de uma ação, eles sabiam, eles ouviam aquilo que Deus falava e transmitia. Então, em Miqueias 3:8, fala assim: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão
e a Israel o seu pecado. Então a gente vê aqui o que Miqueias ele estava o quê? Numa repreensão aos líderes e aos profetas. Então ele é um profeta sensível à ação do Espírito e ele deixa registrado para a gente entender que esse termo, que também pode ser utilizado e era utilizado, homem do Espírito. Então ele fala, vou repetir mais uma vez o texto, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó e a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Realmente, eles tinham que estar cheios de força e de justiça, porque para você trazer uma mensagem que vai falar sobre transgressão e pecado, é lógico que essa mensagem muitas vezes não era bem recebida, porque quando você vai falar de pecado, ninguém gosta de ouvir. Então, o profeta ele tinha essa sensibilidade, né? E a ação do Espírito ele tinha força e ele era cheia dessa força de Deus, que Deus dava força para eles entregar a mensagem. Outro termo, que é um homem santo de Deus. Aonde que a gente vai ver o homem santo de Deus? Nós vamos ver registrado em 2 Reis 4:9, quando aquela mulher rica, que Eliseu passava sempre por ela e pelo marido dela, e passava ali em frente da casa dela, ela vai olhar Eliseu passando sempre ali, ela vai falar: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, esse termo também é usado, né? Um santo homem de Deus. Ela reconhece o santo homem de Deus pelo fato dele estar passando ali. Então, ela sente uma necessidade de fazer algo por aquele homem. Ela vai construir um quarto para ele, ela vai dar um local para ele descansar. Quando ele estiver passando ali, ele entrar, ter toda a liberdade de entrar e descansar num quarto que ela construiu. Então, a gente vê esse termo também. Então, nós temos, nesse profetismo bíblico, a gente guarda esses termos. Por quê? Porque nem sempre, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai sempre, às vezes você não vai entender o porquê que um lugar fala profeta, o porquê que um lugar fala o Nabi, embora está escrito em hebraico, mas é Nabi porque tem uma forma diferente, o chamado é diferente, né? E a gente sabe que Samuel, ele tinha uma escola de profetas, ele muitos profetas eram formados, então esses eram os profetas. Tanto é que quando o Saul, né, vai oferecer aquele sacrifício, o Samuel vai atrasar, porque ele estava vindo da escola de profetas e ele se atrasa. Então é aí que o Saul ele vai oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Então ele acaba cometendo uma loucura, porque só quem poderia oferecer aquele sacrifício era, no caso, Samuel. Então aqui nós vemos que essa diferença. O profetas é o homem que é chamado, embora rejeita, né? Vai ser um comunicador, mas ele vai ter um tempo, às vezes até de ter um estudo, ele pode entrar numa escola independente do profeta, que Jeremias ele foi chamado, ele era pequeno,
E ele vai crescendo, então Deus começa a usar ele vai rejeitar, mas ele já era ali, ele já estava junto com os sacerdotes, ele já estava naquele ambiente. Aí, então, é profetas. O Nabi já é o caso diferente, já quer dizer, o Jeremias, né? Agora, no caso, o Amós é aquele que era o boiadeiro. Ele vem aqui no Nabi porque é boiadeiro, ele tem um chamado, e então eles usam esse termo. No caso, Jeremias, né? Jeremias também é no caso do Nabi, porque ele foi chamado e ele teve que ir, mas tem outros, né, que entra no caso do profeta e do Nabi. Então tem essa diferença. Por isso que a gente vê muito, por exemplo, Eliseu, quando Elias ele recebe, quando ele, né, ele sobe e fica ali Eliseu, e Eliseu fica com a capa, então quem seguia Eliseu era aqueles profeta ali que estava estudando na escola de profetas. Então, tinha a escola de profetas, né? Você vai se preparando. Então, esses termos, eles estão dentro do profetismo bíblico. E então, essa aula aqui era realmente para explicar sobre essa questão, para nós termos essa definição, né? Para a gente não, quando estiver lendo a palavra, entender. Então, como servos do Senhor, independente dos termos, nós somos servos do Senhor, os profetas eram servos do Senhor. Então, a gente, para encerrar essa aula, eu deixo uma frase que ela diz assim: o servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de reclamar pelo direito que não tem. Então, esse é aquilo que nós somos. Nós somos servos do Senhor, os profetas foram servos do Senhor, o servo, ele obedece, o servo não tem o direito de ficar aí colocando a sua opinião, porque quando Deus chama, ele chama e ponto final, né? Nós sabemos que Jonas foi chamado para levar uma mensagem para Nínive. Por mais que ele não fugiu, Deus pega ele, leva e coloca exatamente. Então, o servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de reclamar pelo direito que não tem. Você vai, você cumpre a sua missão e ponto final. É assim que funciona com Deus quando ele chama um profeta, né? E, e nós temos que obedecer, independente do chamado, a gente tem que obedecer. A próxima aula que nós vamos fazer vai ser sobre a definição de profecia, o recebimento da profecia, a prática profética, a profecia dentro e fora de Israel. E a gente vai trazer, né, a profecia e sua proclamação, que vai abranger, né, esses termos que eu falei. Então, nós vamos falar sobre a profecia e a sua proclamação dentro das nações, em meio ao povo, quando falava com uma pessoa. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Amém? Então, a gente encerra essa aula e que Deus abençoe. Aí eu vou parar aqui. Parar de gravar. Parou.